O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Mahatma Gandhi. O que nos espera? Estamos desesperançados. Qualquer que seja o horizonte mirado, o prenúncio de tempestades é inevitável. O que será do Brasil? Essa indagação tem nos regido nos últimos anos. Os escândalos em larga escala nos fizeram entender outro feitio da política nacional: a corrupção, o compadrio, as alianças. A denominada Aliança para a Governabilidade. O discurso é o mesmo, do Iapoque ao Chuí. Só se governa com a maioria. Quer seja nas câmaras municipais, assembleias, no Congresso Nacional, deputados federais e senadores. E como atender a tantos interesses de tantos partidos? A soma hoje de partidos, 32, mais 6 esperam aprovação. É humanamente impossível servir a dois senhores. No caso específico, tantos senhores que formam a malfadada base aliada e ou alugada de prefeitos, governadores, presidente. O mais comum nesse tipo de acordo é os grandes partidos com a maior parte do botim. Os nanicos são o fiel da balança, embora nanicos, expressão pejorativa, se valem do seu peso na hora do acerto. Claro que essa equação não é simples, 2 mais 2 igual a 4, nunca, nem sob tortura. A conta mensal e subtraída de zeros fica com o povo, obrigado a liquidar sua fatura para manter a vida de sua família em dia e sem regalias. A parte que nos cabe nesse latifúndio foi identificada em meio à desordem moral promovida, sem a política de cotas. Foi demasiada a sede ao pote, que transbordou. Consequentemente, os bastidores desses acordos, cargos, comissões, mesadas, polpudas, amantes, não são mais figuras de linguagem ou peças de marketing da oposição, são reais. Essa é uma crise econômica ou política? Ou os dois? Nus na sala de estar dos cidadãos, rei e rainha como jamais foram vistos antes. Nunca antes. Esse submundo se incorporou à rotina de quem não tem onde morar. Mas descobriu tardiamente que aqui, no Brasil, tudo é possível. Até que se prove o contrário, todos são inocentes, honestos. E é exatamente aí que mora o perigo, ao lado de quem está no poder. Simples assim. O entrevistado de hoje do Rolando um Papo é o vereador de São Paulo, Mário Covas Neto, eleito com 60.697 votos, primeiro mandato. Presidente do diretório paulistano do partido, filho do saudoso Mário Covas e de Florinda Gomes. O Rolando um Papo de hoje recebe Mário Covas Neto, filho do ex-governador Mário Covas, uma figura absolutamente conhecida em nível nacional e internacional. Prazer recebê-lo aqui. Falei há pouco que eu entrevistei seu pai e agora estou entrevistando você. O prazer é todo meu. É muito bom ter a oportunidade de conversar com as pessoas. Eu tenho vários amigos aqui, eu fui secretário do prefeito Antônio Carlos em Caraguatatuba. Então, muitas pessoas que são lá, que trabalham lá, que vivem lá, são daqui do Vale, tenho bons amigos por aqui. E é presidente do Diretório Municipal do PSDB. Na cidade de São Paulo a gente vai falar de política em nível nacional. São Paulo, mas vamos falar de vereadores porque o senhor é vereador. Tá. Pesquisa de avaliação institucional no Brasil coloca a classe política em um patamar desconfortável. O senhor deve sentir muito isso nas ruas. O mais legítimo representante da classe política, no entanto, é o vereador. Por que essa distância, né? Esse distanciamento da população e a população pensar isso a respeito da classe política? Porque eu acho que a classe política é muito mais cobrada, quer dizer,
eu não vejo os políticos como classe, como gente que trabalha numa determinada área, eles serem piores do que outras pessoas, do que advogados, como eu sou, ou comerciantes, etc. Você tem maus profissionais ou maus elementos em qualquer atividade profissional. A diferença é que o político, ele recebe uma remuneração da população. Então ele é muito mais cobrado, e com razão tem que ser mais cobrado. Portanto, as coisas que você eventualmente faz de positivo, elas não têm tanta repercussão quanto aquelas coisas negativas. Como as negativas se sobressaem sobre essas, parece dar a impressão de que o que predomina na classe política é gente ruim, é gente que não presta. Não é bem verdade, quer dizer, eu tive ao longo da minha vida toda envolvido com política de alguma forma, quando meu pai, enfim, enquanto ele era vivo, junto com ele, e mais agora propriamente na atividade. E eu posso te assegurar que tem gente ruim, com certeza, mas tem muita gente boa. E esse conceito só faz com que nós procuremos cada vez mais demonstrar que este conceito é equivocado, e afastar os maus políticos. Se nós tivéssemos uma justiça nesse país um pouco mais firme, mais célere, mais rápida, talvez esse conceito fosse diferente hoje. Não fosse tão morosa, né? As coisas acontecessem, as pessoas vissem, né? O caso do Mensalão, que alguns de colarinho branco foram presos, deu uma conotação de brio para o brasileiro. O brasileiro ficou com a impressão de que as coisas estavam se modificando e que efetivamente quem tem dinheiro e rouba também vai preso. Mas esse exemplo é muito escasso. Mas eu acho que esse é o início de um processo, né? Nós não tínhamos experiência anterior com esta profundidade quanto o Mensalão. Agora nós temos um segundo momento, que é a Lava Jato, que provavelmente terá uma repercussão ainda maior que o Mensalão. É que ele ainda não chegou no final. Então, portanto, a gente ainda está vendo toda aquela fase de investigação que aconteceu um pouco com o Mensalão no início, quando havia uma descrença de que alguém fosse condenado. No final foram condenados, alguns passaram um tempo na cadeia, ou ainda estão na cadeia, enfim, mas então estão, de alguma forma, alijados da vida pública. E eu acho que isso tem que servir de exemplo também para aqueles que olham a política como sendo um instrumento de negociatas, olha, não é assim, a pessoa não fica impune, né? Então, eu acho que nós estamos passando um processo nesses últimos 10 anos de limpeza da casa. Então, esse conceito negativo da classe política, eu acho que ao longo do tempo ele tende a melhorar. Ser vereador nesse cenário, ou estar vereador nesse cenário, que é desfavorável para a classe política, embora o senhor tenha dado aí as suas considerações, significa o quê? Seu primeiro mandato. Dentro desse... Olha, eu não acho... Talvez hoje a classe política esteja em pior consideração do que estava no passado, mas ela sempre foi sempre teve uma consideração muito ruim. Talvez hoje o descrédito seja maior, mas eu tento fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Quer dizer, eu acho que o julgamento tem uma diferença em relação a outras profissões. O político, ele tem, a cada 4 anos, pelo menos, ele passa por um teste, que é o teste das urnas. E muitos não conseguem se reeleger por conta de não ter conseguido satisfazer aquilo que o eleitor ou o eleitor dele esperava que ele fizesse. O que eu procuro fazer é tentar, de alguma forma, corresponder à expectativa de quem me elegeu. Se eu conseguir isso, eu já estou satisfeito, porque você está representando um determinado grupo, né? Agora, a gente só sabe isso na hora da eleição, que é quando você é referendado ou não. Posso chamar de você? Claro. Se você fazia política de bastidores, né, com seu pai, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, com seu sobrinho Bruno Covas, que hoje é secretário do governador Geraldo Alckmin, daí de repente você resolve efetivamente participar da vida pública. Esse start veio quando? Quando você sentiu que era o seu momento de dar a sua participação? Quando eu vim aqui para Caraguá. Foi o tempo imediatamente anterior a ser candidato. Eu até então, eu muitas vezes quando meu pai era vivo, eu fui sondado, pensado, estimulado, mas especialmente depois que ele morreu, com toda a imagem
que meu pai deixou, um legado, num país onde político é sinônimo de coisa ruim, ele deixou uma imagem maravilhosa. Então, e as pessoas sempre me cobravam isso, sempre me cobravam isso. Ora, por que você não vai adiante? E eu sempre achei que não era o meu momento. Eu tinha outras prioridades na minha vida naquele momento. Mas a primeira experiência que eu tive do outro lado da mesa, porque eu participava das campanhas e tal, mas eu não me envolvia na administração, nunca. A primeira experiência que eu tive foi essa em Caraguá. E aí eu acho que naquele momento eu falei, por que não? Eu vou, talvez a responsabilidade de ser filho dele, talvez tenha tenha pesado, sem dúvida. E aí eu falei, não, eu vou... e pesa mesmo, porque quando eu fui candidato, eu tinha mais preocupação em ser eleito do que não ser eleito, porque eu sabia que a cobrança ia ser grande, né? Mas porque as pessoas tinham uma referência, um parâmetro. Exato. Então, quer dizer, você não podia ser menos que seu pai, você podia até ser igual. Isso. Mas estou falando em termos de ética, de moral. Isso. Não podia ser menos. Você, em hipótese alguma, você podia desfigurar a imagem que as pessoas tinham. Exatamente. Não é ser menos. Né? Não é ser menos, mas eu não posso ter a irresponsabilidade de desconstruir um patrimônio que ele deixou. Meu pai realmente hoje é uma referência política importante. Positiva. E aí eu não posso colocar tudo a perder, eu sei da responsabilidade. E isso é que, esse peso é que talvez tenha um dos motivos. Essa referência te norteia positivamente, claro. Sim. Esse é que eu tento separar o meu pai do político, né? Do político Mário Covas. O político Mário Covas para mim, é uma referência, e é uma referência que eu tento não olhá-lo como pai, porque aí muda completamente de figura a relação de pai e filho com a relação política, né? Eu acho que meu pai era realmente, como político, uma figura singular. E admirável. Olha, admirável. Não é raro eu encontrar pessoas que vêm e me colocam uma série de histórias, de acontecimentos com ele, acontecimentos positivos, né? Super positivos, e muitas vezes se emocionam e choram. Então é um troço que não dá para explicar o tamanho dessa admiração. Eu cheguei a entrevistei seu pai no momento em que estava a discussão da reeleição, se ele seria ou não candidato novamente ao governo de São Paulo, e ele era peremptoriamente contrário ao Instituto da Reeleição. E quando ele foi entrevistado, ele falou isso. E hoje tem essa mudança de que as pessoas, né, vão voltar, vão ficar só 5 anos, 4 anos para determinados mandatos. Você também é contrário ao Instituto da Reeleição? Eu acho que a reeleição, ela contribui para que, muitas vezes, a pessoa se preocupe muito mais com a sua reeleição do que propriamente com o seu mandato, né? Às vezes, as ações que ela desenvolve pensando na possibilidade de reeleição. Então, isso desfoca um pouco o governo. É melhor que haja todo um esforço concentrado para que a gestão seja a melhor possível. Mas aí então, portanto, eu sou contra a mesma reeleição. Mas talvez 4 anos seja um tempo pequeno demais. A gente percebe, passa muito rápido, 4 anos passa realmente muito rápido. E se você tiver uma fase assim, de planejamento, de como execução e implantação das coisas, num país que você tem, que a justiça é lenta, muitas vezes você vai fazer alguma coisa, uma obra, por exemplo, faz uma concorrência, alguém se sente de alguma forma prejudicado, vai para a justiça e aquilo vai passando o tempo, acaba o governo e você não consegue fazer aquilo ser implementado por uma disputa que não tem a ver com um programa de governo, com uma ação governamental. Então, talvez um tempo um pouco maior, de 5 anos ou 6 anos, seja um tempo mais adequado. Estou pensando no seguinte, né? Os cargos proporcionais, via de regra, deputados, vereadores, eles têm uma expressão da comunidade muito aquém daquilo que eles são na verdade. Porque um vereador caça um prefeito, um deputado pode caçar um governador, um deputado federal, um presidente. Pode. E quando você vai entrar numa disputa e você tem esse cargo, você é candidato a vereador, você sente que as pessoas
elas dão menos importância a esses cargos proporcionais. Você tem esse sentimento, essa sensação do desconhecimento das pessoas com relação ao papel do legislativo? Sim, mas eu acho que tem outros argumentos. O fato de uma eleição majoritária, você ter um candidato de cada partido, e às vezes até coligação, você tem menos candidatos ainda do que a quantidade de partidos que disputam, ou também o fato dos vereadores ser centenas, quer dizer, são muitos, é muito difícil da população gravar. Ainda mais o seguinte, você na eleição proporcional, o meio de comunicação, de divulgação das candidaturas, ele é muito pequeno o tempo para cada um. Então, cada candidato vai aparecer um pouquinho ao longo da campanha. Já o majoritário, não. O candidato a prefeito aparece lá todo dia, ou quase todo dia, fazendo sua campanha. Portanto, ele se torna muito mais conhecido, é muito mais fácil ele optar por um candidato do majoritário, porque ele claramente ele vê quem são os seus concorrentes. No caso do legislativo, vale muito a opinião do vizinho, de um parente, de um amigo, ou até de alguém que já esteve lá, que disputa a reeleição e que você, de alguma forma, acompanhou. É muito comum você encontrar as pessoas que não sabem quem votaram nas últimas eleições, mas acho que é em decorrência disso. Para mim, o pior é a pouca participação que as pessoas têm nos mandatos. Porque a pessoa é eleita e muitas vezes, porque o eleitor que o elegeu não se lembra em quem votou, ele acaba fazendo um mandato que, às vezes, é descolado da população que o elegeu. Claro. E isso, eu acho que é a parte pior, não acompanha. Então, acompanhar, já que você está lá representando um segmento, é bom que o segmento te acompanhe. Você acredita que existe um esforço, tanto de prefeitos quanto de vereadores, para até que se mude esse status quo, né, para que as pessoas comecem a participar efetivamente da vida das câmaras municipais, que elas saibam o que acontece e por que as pessoas não respondem? Se existe esse chamamento, por que as pessoas não respondem? Eu acho que hoje já é melhor. Com as redes sociais isso melhorou muito. Sim. Nós temos um contingente grande de pessoas que se interessam por política e tal, e que acompanham, seja para elogiar, seja para criticar, o que é muito bom. Depois você tem também audiências públicas. Em São Paulo é muito comum, você tem até projetos que são discutidos na Câmara Municipal que são obrigatoriamente, tem que se realizar audiências públicas. Isso é uma possibilidade também da população, especialmente a população interessada naquele projeto de lei, que participe e opine. E aí ele vai direcionando um pouco os mandatos. E olha, toda vez que teve a galeria cheia na Câmara Municipal de São Paulo, eu vi vereador mudar o seu voto. Então, ou seja, a pressão popular é absolutamente fundamental. Importantíssimo. Mas eu estou conversando com o vereador de São Paulo, Mário Covas Neto. Um giro rapidíssimo, você já viu que tem muito assunto, muito papo vai rolar hoje aqui. Nós já voltamos. Venha saborear as delícias do restaurante Pizzaria e Pub Mangiare, especializado em culinária italiana. Cartas de cervejas com mais de 80 rótulos diferentes e 30 rótulos de cachaça. Almoço das 11h30 às 2h30 da tarde. Self-service com churrasco. Jantar à la carte das 18h30 às 2 da manhã. Aqui você ganha o bolo de aniversário agendando seu espaço com antecedência. Restaurante Pizzaria e Pub Mangiare, Rua Faustino Moreira, número 14, Vila Molica. Hoje no Rolando um Papo, gravado aqui no Hotel Clube dos 500, na cidade de Guaratinguetá, um lugar belíssimo que tem Buller Max, coisa mais linda. A gente está no Espaço Zen. Estou recebendo o vereador de São Paulo, Mário Covas Neto. Ele foi eleito com mais de 60 mil votos, que já dá a você até uma condição para pleitear uma eleição para prefeito. Está tão pertinho, né? A gente fica falando, às vezes você fica falando de futuro, mas as eleições elas se aproximam muito umas das outras. E foi exatamente o que você falou no outro bloco, né? Às vezes a gente faz um planejamento e o tempo passa muito rápido. Passa mesmo. O cargo executivo, ele está hoje nos seus planos? A vereança, ela te dá esse degrau até para alçar esse caminho para a Prefeitura de São Paulo? Sim, em duas partes.
Primeiro o seguinte, eu acho que ser vereador em São Paulo é uma tarefa, um cargo que me dá muita honra. Claro. É que eu acho que em política, diferentemente da visão de muitos, eu não vejo como um degrau. Assim, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, enfim. Muitos fazem a política desta forma. Talvez o fato de São Paulo ser do tamanho que com orçamento, o tamanho da cidade, os problemas de São Paulo, ser vereador em São Paulo é algo realmente, para mim, que tem um peso bastante grande. Além do mais, a vereança te aproxima mais da população. E lógico, te dá condição sim, pra você ter uma ideia, o noticiário nos jornais de grande circulação, como a Folha, o Estado, ela tem matéria sobre a cidade. Às vezes não tem sobre o Estado tanto quanto tem sobre a cidade. Então há uma repercussão grande. Agora, se isso me dá condição de ser prefeito, dá, claro. Teve nessa eleição para governador, teve 2 vereadores da Câmara de São Paulo que foram candidatos a governador. O Natalini, que foi candidato pelo PV, e o Laércio Benco, que foi o candidato pelo PHS. Mas eu acho que no caso do PSDB, e eu, lógico, tenho pretensão de ser candidato um dia? Tenho sim, isso eu não nego, mas eu acho que em política você tem que ter as condições necessárias para as coisas acontecerem. Não está com tanta pressa. Não, eu acho que não. Pote. Não, eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Olha aqui, meu pai, quando foi estudante, ele tinha 3 sonhos assim políticos na vida dele. Ele queria ser presidente do Santos Futebol Clube, prefeito de Santos e presidente da República. Ele foi senador, deputado federal, governador, prefeito de São Paulo, etc. Mas ele não foi nenhuma dessas 3 coisas. Deputado constituinte ainda. Constituinte. Ele não foi nenhuma das 3 coisas e mais, ele foi candidato numa eleição que ele não queria ser candidato. Claramente ele não queria, em 1990, governador e acabou sendo candidato. Então, eu acho que as circunstâncias é que te levam. Neste momento, o PSDB em São Paulo, me parece que tem gente que está mais... Está mais inclinado? Não, ela está na minha frente. É como elas têm mais condições nesse momento de serem candidatas. Eu não diria que estão mais habilitadas, mas elas têm mais condições, pelo tempo, pela história. Felizmente o PSDB tem bastante quadros possíveis. E eu respeito isso. Eu acho que a gente tem que saber o tamanho que a gente está e que... Mas você tem uma visão bem realista, né? Porque via de regra, os candidatos, os vereadores, eles não têm essa clareza para enxergar a realidade dessa forma. Então, você é bem prático. Eu já vi eu posso defini-lo como uma pessoa prática. Né? Eu já vi muita gente, muita mesmo, pessoas que, numa circunstância em que achava que era o momento deles, e vivendo que o partido não ia escolhê-lo, sair para ser candidato por outro partido e se dá muito mal. Isso o eleitor cobra. O eleitor, eu acho que a gente tem que ter uma certa coerência, uma certa paciência também. É o mínimo, né? Eu fico pensando, quando eu converso muito com políticos, e às vezes eu ouço coisas que me deixam ainda estarrecido. Porque diz que a gente não pode perder a capacidade de se indignar. Não pode Enquanto mesmo. a gente está indignado, é um bom sinalizador. Isso. Então eu vejo cada absurdo, que quando eu vejo alguém racional no meio de tanto passionalismo, até me deixa feliz. Que eu acho que o homem público, e aí vale para o artista, vale para tudo, mas o homem público e o político em especial, que passa por um processo eleitoral, ele tem uma certa vaidade que é inerente a ele. E ele tende eventualmente, a vaidade faz a gente ficar um pouco cego. Então eu compreendo cada um, mas o tempo todo que eu demorei para entrar na política me fez talvez olhar com mais clareza essas coisas. Tem um distanciamento que é bom, né? Que deixa de ser uma boa característica. Tem um impacto financeiro das câmaras municipais no orçamento federal que somam na ordem de 15 bilhões. Somente com o pagamento de subsídios e salários dos vereadores em um mandato de 4 anos. E o valor fixo do orçamento é de 6% a 6,5%. Você acha que as câmaras, elas têm a produtividade
que tem esse equilíbrio com aquilo que elas custam, né? Porque elas custam muito e ela equipara-se, o serviço que é prestado pelas câmaras municipais está equiparado ao que elas custam? Talvez não por olha, é que essa pergunta tem vários ângulos e eu gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência ou que você tivesse um pouquinho de paciência para entender. Aqui a gente deixa a pessoa falar. Porque é assim, em São Paulo nós temos 98 distritos na cidade inteira e nós temos 55 vereadores, ou seja, nós não temos um vereador por distrito. O que distancia, ou seja, o colégio de representação de cada vereador é muito maior do que deveria ser. Então, se eu estou defendendo que aumente o número de vereadores, talvez sim, para você ter uma representação mais clara. Bom, mas isso vai custar mais caro, vai custar mais caro. O que você tem é o seguinte, o salário do vereador em São Paulo não é grande coisa, se você comparar com outras atividades, não é. Quanto é o salário? Chega a 13 mil ou 14 mil brutos, dá 11 mil mais ou menos líquido. O que você tem e aí tem gente que defende, não, é melhor que não tenha salário, etc. Tal. Não, tudo bem, agora só vai ser um representante aquele que puder sobreviver. Ou ele vai sobreviver de uma atividade que ele já tinha, portanto você vai pegar uma elite para ser vereador, ou ele vai se aproveitar do cargo para ter outra remuneração. Então, de graça, eu acho que não é o melhor negócio. Você tem, eventualmente, estruturas em cada gabinete maior do que a necessidade. Aí sim, eu acho que é um gasto exagerado. Mas, por outro lado, o legislativo acabou perdendo muito das suas prerrogativas. Então, eu em São Paulo quero fazer um projeto de lei. Eu entro com o projeto de lei, ele tem que passar por 5, 6 comissões diferentes da Câmara, vai para plenário, tem que ser aprovado em 2 votações distintas uma da outra, depois vai para o prefeito que pode sancionar ou vetar. Isso tudo é uma tramitação que pode demorar anos. Você tem uma discussão enorme. Já o executivo, se ele quiser implantar uma medida, ele implanta no dia seguinte, manda para a Câmara só para referendar. E o executivo tem sobre a Câmara Municipal, normalmente, um poder muito grande e ele acaba tendo maioria, portanto ele tem menos dificuldade que seus projetos passem do que, por exemplo, um projeto aqui de alguém da oposição. Então, deste outro lado, você pode falar assim, não, mas então a tarefa da Câmara é muito devagar. Não, porque não é só projeto de lei que a gente faz. A gente faz também um trabalho muito importante de fiscalização do Executivo. Fiscalização daquilo que ele faz de errado, eventualmente, ou daquilo que ele se comprometeu a fazer quando foi candidato e que não está cumprindo. Então, é um outro papel. Acho que não ter a Câmara Municipal, por exemplo, que pode ser uma defesa, eu acho um equívoco. Deixar ela tão enxuta a ponto de ela não ter custo, também me parece um outro equívoco. Agora, como é que você regula isso? Você regula isso através de um orçamento mais enxuto, ou com uma Câmara Municipal mais enxuta. Mais funcional, talvez. Nós lá em São Paulo, nós temos em cada gabinete até 19 funcionários. 19. É bom, é ruim? Mais ou menos. Você tem temas complexos como a lei de uso e ocupação do solo, que é uma lei importante. Então, eu tenho no meu gabinete uma professora universitária só para tratar desse assunto. Eu tenho gente para cuidar das redes sociais, para dar resposta aos eleitores. Eu tenho gente que vai fazer todo o atendimento. Enfim, o número, eu não tenho 18, mas eu tenho 16 funcionários. Acho que eu consigo atender razoavelmente bem. Mas semana passada passou um projeto lá da mesa da Câmara, aumentando em mais 11 cargos. Ou seja, cada um vai ter direito a 30 cargos. Eu não vou usar esses 11 cargos. Eu acho desnecessário. Agora, entendo que tem vereador que tem trabalho mais localizado numa comunidade e ele precisa de gente lá. Não é o meu caso. O meu tipo de atuação ela é muito mais geral e menos específica. Então, esse tipo de aumento de quantidade de funcionários, etc., é que você vai inchando a máquina e vai ficando mais caro. Mas teria um mecanismo para tornar a Câmara mais produtiva, ou seja, o trabalho dos vereadores mais produtivos, até para que eles pudessem prestar esse tipo de contas para a comunidade. Eu ganho tanto, gasta-se tanto, mas eu fiz esse tipo de trabalho.
Pois é, mas aí que está, tem a avaliação do mandato de um vereador, você tem até entidades que fazem isso. Tá. Eles têm lá um critério que vê o número de faltas de presenças, a quantidade de projetos apresentados, como é que ele participou nas comissões, se o projeto tem caráter social ou não. Enfim, ele faz lá uma avaliação, dá uma nota e aí ele faz os que tiveram melhor avaliação segundo o critério deles. Mas eu acho que esse critério nem sempre é o mais adequado, porque eu posso fazer uma quantidade imensa de projetos de lei, mas já sei que nenhum deles vai passar, porque ou é inconstitucional, ou é de bobagem, é para denominação de rua, etc. e tal. Então, numericamente, eu apresentei mais que os outros. Mas na consistência do PL, do projeto de lei, ele é menos consistente do que, eventualmente, um que é muito mais abrangente, como vários que são apresentados, né? Então, o tipo de... Se você fiscaliza... uma denúncia que você faz na Câmara sobre uma obra, sobre um preço irregular ou uma obra superfaturada, você não tem como medir o que isso significa. Né? Não tem como mensurar. Então, por isso que a participação é super importante, porque a população vai avaliar, ela vai saber quem é que faz mais, quem que atende mais o seu desejo. Quando você fala que quando nas reuniões em que a participação do povo ela é efetiva, os vereadores chegam até a modificar o seu voto, isso é um balizador que, se as pessoas tivessem essa consciência desse poder de mudança delas, elas participariam de todas as sessões, elas acompanhariam de forma mais a miúde até porque aquilo é do seu interesse. Quer dizer, uma cidade como São Paulo tem uma Câmara de 55 vereadores, cada um ali defendendo o seu interesse, porque tem essa questão do varejo, né? Essa cultura do vereador varejista que Sim. atende ali aquela Sim. peculiaridade de determinado bairro, determinado segmento. Exato. Então, se as pessoas elas se atentam, né? Tinha um senador que falava assim, atentai bem, mas se as pessoas se atentam para esse, que é um detalhe significativo, Porque pode mudar tudo, né? muitas vezes, se tem algum tema que está sendo discutido que você não domina, você acaba se valendo da opinião dos outros que vão na tribuna e defendem ou atacam aquele projeto. Ou em virtude de um interesse outro, o teu líder é que fala, olha, esse é bom, é ruim, etc. Mas se você começa a perceber que o caminho que você está adotando, ele não tem sintonia com a galeria, você fala, não, peraí, eu acho que eu estou equivocado. Então, vou para outro caminho, né? Melhor eu saber... Me adequar. Exato. Porque a questão da adequação por fórceps, né? A fórceps, né? Você vai se adequar a fórceps. Você não é da base do prefeito Fernando Haddad, né? Que é do PT. Você é líder da oposição na Câmara de Vereadores. Você tem algum tipo de retaliação em função disso? Porque a gente fala dessa questão do varejo até para a gente explicar para os telespectadores, né? Então tem um projeto seu que pode ser bom para a cidade de São Paulo, que é uma cidade monstro, né? Porque se fala de São Paulo é o mundo. Daí, não, é do Covas, não quero nem saber, não vou nem ler. Tem esse tipo de retaliação? Você já... Tem, eu não tive nenhum projeto meu aprovado. Jesus, Maria José. E tinha um projeto que, para o meu entendimento, ele era absolutamente fácil de ser, e seria aproveitado se tivesse vindo de alguém da base do governo, que é um projeto, se me permitir rapidamente, é o seguinte: São Paulo é a única cidade que tem o rodízio na cidade, né? E o rodízio funciona um dia por semana em 2 horários distintos, das 5 às 8 da manhã, das 7 às 10 da manhã e das 5 às 8 da tarde. O meu projeto dizia o seguinte, que se alguém não tivesse sido multado até um ano antes por ter infringido o rodízio, ele seria só advertido. Por quê? Porque a cidade de São Paulo, ela tem um trânsito tão caótico que muitas vezes você vai de um lugar a outro e você não consegue chegar a tempo. Então, mesmo que você saísse com tempo de folga para chegar, às vezes você encontra chuva, um caminhão quebrado, um motoqueiro que caiu, sei lá, um congestionamento
que não te permite chegar até antes do horário do rodízio e você acaba sendo multado. Ou seja, é diferente você estar em excesso de velocidade, que você sabe que você está correndo o risco de tomar uma multa, ou que você parou num lugar proibido. Não, ali a cidade acabou ocasionando uma infração. Então eu achava que se o sujeito durante um ano ele não tivesse tomado nenhuma multa desta modalidade, ele poderia muito bem, ao invés de ter que pagar o valor da multa, ele recebia uma advertência. Se ele tivesse uma reincidência nos 12 meses posteriores, aí ele ia pagar o valor da multa. Muito bem. O impacto financeiro na arrecadação da prefeitura seria mínimo, porque é um universo muito pequeno. E foi vetado. E foi vetado, eu não tinha nenhuma razão que você pudesse... Plausível, né? Houve um argumento absurdo de achar que isso poderia prejudicar o trânsito da cidade porque motivaria as pessoas para sair no rodízio. Isso é tão absurdo que é como você imaginar o seguinte: eu vou ficar olhando na folhinha, quando completar um ano que eu não tomei a multa, aí eu saio. É absurdo. Mas enfim, acabou sendo vetado por conta disso. Então é retaliação, sim. Bom, eu estou aqui com o Mário Covas Neto, no Rolando um Papo de hoje, no Hotel Clube dos 500, aqui da cidade de Guaratinguetá, que se você não conhece, você precisa conhecer, que é um dos hotéis mais lindos do Brasil, não é de Guará, não, é do Brasil. Tem obras de Buller Marx, olha, Portinari. É um hotel, não sei se está gostando, né? Lindo aqui. Não, já lindo conhecia, mesmo. Não conhecia, não, mas porque eu estou impressionado. Tem um kart, eu sei que você gosta de correr, ali tem um kart aqui pertinho. Um dia, rapidíssimo, nós já voltamos. Venha saborear as delícias do restaurante Pizzaria e Pub Mangiari, especializado em culinária italiana. Cartas de cervejas com mais de 80 rótulos diferentes e 30 rótulos de cachaça. Almoço das 11h30 às 2h30 da tarde. Self-service com churrasco. Jantar à la carte das 18h30 às 2 da manhã. Aqui você ganha o bolo de aniversário agendando seu espaço com antecedência. Restaurante Pizzaria e Pub Mangiari, Rua Faustino Moreira, número 14, Vila Molica. O entrevistado de hoje do programa Rolando um Papo é o vereador de São Paulo, Mário Covas Neto. Já falamos muitos assuntos nesses 2 blocos de programa. Estamos aqui no Hotel Clube dos 500, Hotel Golf, Clube dos 500, da cidade de Guaratinguetá, que é um dos hotéis mais lindos do Brasil. Você que está nos acompanhando e vai nos acompanhar pelo site, visite Guaratinguetá e venha aqui no Clube dos 500. A gente falou da estrutura das câmaras municipais, de quanto elas custam. Mas eu estou pensando o seguinte: vocês têm estrutura advocatícia na Câmara para alguns projetos que o vereador eventualmente não tem o entendimento? Vocês têm essa assessoria para que o vereador fique sabendo aquilo que vai ser votado? Porque tem vereador que não sabe o que é orçamento, a peça orçamentária é muito complexa. Não, você tem que se valer do seu gabinete. Você tem estrutura na Câmara, tem grande, mas ela é voltada para a própria Câmara, não para os vereadores. Então, você tem procuradores. Eventualmente, eles têm até uma boa vontade. Se você tiver um bom relacionamento, e a gente procura isso, eles têm uma vontade, mas é de uma maneira informal para eles te explicarem. Mas eu no meu gabinete eu tenho 3 pessoas só para me auxiliar nessa parte jurídica. Porque na Câmara são votadas a primeira peça orçamentária aqui de São Paulo, né? Imagina a soma. Tem a LDO, né? A Lei de Diretrizes que é o que nós estamos vendo agora. Então, quer dizer, são coisas que é o destino da cidade, né? Tudo que acontece na cidade, essas discussões são feitas no Legislativo. Então, se o vereador não tem conhecimento, às vezes ele não tem obrigação de ter, porque são temas específicos, deveria ter uma estrutura que possibilitasse que ele tivesse o entendimento daquilo que ele está votando, né? Tem, mas assim, eu diria que a estrutura, ela está muito ou subordinada à casa, ou muito subordinada aos interesses dos vereadores. Então, ela te esclarece aquilo que você quer que ela esclareça, entendeu? Entendi. Ela não tem um trabalho de... a gente faz isso ou pelo próprio gabinete, ou no caso do PSDB, nós temos uma bancada de 10, nós temos uma liderança que nos ajuda a tratar dos projetos do Executivo. Eu acabo tratando, a minha estrutura trata mais dos meus projetos e dos projetos de vereadores para fazer uma análise, que é uma quantidade muito grande de coisas que a gente acaba analisando lá. E tem muita pegadinha, né? Então, tem pegadinha, beça, muitas. Imagino.
Você sabe que vocês são minoria na Câmara de São Paulo, imagina. Sim, ele tem a base, né? São 55 vereadores de oposição. Ele deve ter 40, tirando vocês, o resto é a base. Não, tem mais 3. São 13 da oposição e ele tem 42. Via de regra, o que acontece é isso, né? Seja na Câmara Federal, nas assembleias, né? Quem está no poder acaba que consegue cooptar. Não estou falando nem no termo pejorativo, né? Mas existe uma ingerência grande do executivo no legislativo. Isso é muito ruim, né? É ruim para a democracia. É ruim, porque essa coisa de que se chama de ter ser governável e tal. Eu não acho que tenha que ser assim, não. A governabilidade. Não acho que tenha que ser assim, não. Você tem um processo eleitoral onde você... em São Paulo, nós fizemos uma coligação na última eleição, em que o Serra foi candidato e perdeu para o Haddad, em que constavam, além do PSDB, mais 3 partidos. Esses 3 partidos fazem parte da base do Haddad hoje. Ou seja, o tipo de sintonia que você tinha na eleição, você não tem na administração. Não. Então, é equivocado isso. Eu acho que aí a gente precisava estabelecer alguns limites. Fica aquela troca de favores, né? Os partidos acabam... e eu até escrevi na abertura do programa um comentário exatamente esse, que embora alguns partidos eles se denominem nanicos, na hora dos acordos, eles valem a beça, né? O peso deles é peso de ouro. Exatamente. Não é peso de nanico. Exatamente. É peso máximo, né? É exatamente isso. Na Câmara é muito claro isso. Eu não sei quantos partidos tem lá, mas certamente tem mais de 10 nesses 55 vereadores. Então está muito picadinho, assim. Recentemente eu fiz uma entrevista no Rolando do Papo falando dessa questão do idoso, né? Que o Brasil não estava preparado eu vou falar desse assunto porque é uma das suas comissões, né, do idoso. Isso. O Brasil não estava preparado para os problemas com os idosos e nem com a expectativa de vida, né? Quer dizer, esse país que não é planejado, daí um presidente astuto deve ter falado assim, não, todo mundo vai morrer com 60 anos, só que hoje se morre com 90, com 100 anos. Como é que você lida com essa comissão sua na Câmara de São Paulo? Que é uma cidade também que é referência nesse aspecto, né? Nem tanto. Eu acho que o estado de São Paulo é mais referência do que a cidade de São Paulo. Sim. No aspecto idoso. É muito preocupante esse tema. Hoje, assim, em São Paulo você já tem, para cada casal, nasce 1,8 filhos, ou seja, você não repõe nem o casal. Então você tem uma população que está diminuindo e as pessoas estão vivendo mais tempo, muito mais tempo para as condições da medicina, etc. Mas o fato de viver mais tempo implica também elas estarem mais expostas às doenças da idade. Alzheimer. Então tem coisas assim, daqui a 15 anos, 2030, nós teremos na cidade de São Paulo mais idosos, ou seja, mais pessoas com 60 anos ou mais do que jovens até 15 anos. Já vai ser a primeira vez que vai ultrapassar. Nós teremos em 2050 cerca de 5 milhões de pessoas no país com mais de 90 anos. E isso, há 2 anos atrás, nós tivemos aqui no estado de São Paulo cerca de 30 mil pessoas que foram atendidas pelo sistema SUS no estado, em decorrência de quedas, idosos que caíram. Bom, então, se a gente não tiver políticas públicas voltadas para a terceira idade, e aí são várias coisas, quer dizer, a pessoa mais velha, ela seja pelo medicamento que toma, seja por um problema de labirintite, seja por um problema de visão, seja pelo equilíbrio mesmo, porque, enfim, não está com a musculatura em ordem e tal, ela está muito mais propensa a cair. E aí você tem uma cidade que tem buracos pelas calçadas a todo momento. É preciso que o poder público
priorize um pouco mais os idosos, sabe? Ter sensibilidade, né? Pelo amor de Deus. É que eu acho que todo mundo fica muito voltado para a criança, entendeu? As políticas são para as crianças, só que o país está envelhecendo. Você hoje tem uma pirâmide assim, dos mais velhos para os mais novos, isso vai virar quase que uma coisa reta. Aliás, vai ficar uma barriga aqui, porque você vai ter na base, não vai ser mais uma pirâmide, vai ser um cilindro. Então, é preciso que você comece a transformar aquilo que... Veja, em São Paulo você tem cerca de 100 a 150 mil crianças que não conseguem ter vagas em creche, tá? É um grande problema, Mas não se fala numa coisa que é super importante, que é o centro-dia do idoso, que é a mesma coisa que a creche em relação à criança, mas que vale para aquele cuidador do idoso, normalmente um familiar, que também tem que trabalhar e que não tem com quem deixar o idoso. Então, a ideia é criar um centro de convivência diário para que o idoso passe lá durante o período que a pessoa for trabalhar. Bom, o governo Haddad, ele tinha como meta 5 centro-dias durante o governo dele. Quantos foram criados? Nenhum. Era para ser feito 15 centros de convivência, que aí as pessoas ficam mais tempo, 15, não foi feito nenhum. Ou seja, nenhuma ação, no plano de metas dele, e não estou falando de campanha eleitoral, estou falando depois de eleito, ele divulgou um plano de metas com 116 metas, dessas 116 metas, 5 metas eram em relação aos idosos, e apenas uma ele está conseguindo cumprir, que é campanha de conscientização dos idosos. Campanha, aqui entre nós, é uma coisa muito mais simples de ser feita. Todas as outras que são execuções de obras, nenhuma está sendo feita. E é uma burrice sem precedentes, né? Porque se você faz um investimento, tem um planejamento, você vai gastar muito menos quando as pessoas precisarem de remédio. Quer dizer, a despesa que você teria vai ser infinitamente menor. Porque vai alcançar esse número que você falou, daí não vai ter leito para idoso, agora já não tem. Não vai ter asilo para idoso, agora já não tem. Não é só para idoso. Remédio, nem para gente. Leito hospitalar você vai ter. A competição vale para o jovem como para o idoso, é igual. Só que o idoso, o tempo de recuperação dele é mais demorado, é mais lento do que o jovem. Então, se você não estiver preocupado com isso, meu Deus do céu, você vai ter um colapso no sistema de saúde, com certeza. Não sei se você tem esse pensamento, mas a impressão que eu tenho, que acompanho política há bastante tempo, é que existe um amadorismo muito grande, né, das pessoas que exercem determinados cargos, que são cargos chaves, porque é tudo assim no estalo. É o estelionato eleitoral da época da eleição, que faz uma série de promessas que sabe que não vão ser cumpridas, né? Fica aquele discurso, que é o caso da Dilma, que daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto também. No caso da Haddad também. Então, daí faz uma série de promessas que não vão ser cumpridas. Desses 116 metros, que eu volto a dizer, foi depois de eleito. Depois dessas 116, não tem nem 20% que ele conseguiu cumprir. Nem 20%. Não é planejar, não tem planejamento. Não, é só... que vai ficar naquele período, está preocupado com o varejo. Não, e ele fez uma... Malfadado varejo, o vereador fazendo aquela política de fazer uma festinha num determinado bairro. Não sei se São Paulo é assim, mas o interior funciona bastante assim. Daí leva algodão doce, pipoca, cachorro quente, entendeu? Quer dizer, e se vale disso para se reeleger. Mas efetivamente não faz nada que vá produzir um efeito prático na vida das pessoas. Eu fico muito revoltada. Ele ainda fez uma campanha eleitoral dizendo muito a tese de que o fato dele ser do PT e a Dilma ser do PT, isso aproximaria o governo do município com o governo federal e ele poderia trazer mais recursos. Esses recursos nós estamos esperando até hoje, São Paulo que não vieram. Vixe, agora com esse agora menos ainda. Na economia, contenção de despesa e tal, agora que não vem mesmo. Com certeza. A avaliação dele está tão ruim quanto a dela? Ou em São Paulo ele... Praticamente a mesma coisa. Ele não está respirando com o aparelho ainda? Ou tá... Não, mas ele já está, sendo, em alguns lugares que ele vai, ele é hostilizado por vaias ou por... Enfim, as pessoas estão demonstrando a sua insatisfação. É bastante pequeno o apoio com ele. Não é tão pequeno quanto a Dilma hoje, mas é bastante pequeno. A gente vê, inclusive, da base na Câmara, a base petista lá, fazendo avaliações em que o
Sua bancada deve diminuir pela metade. Bom, eu estou conversando com o vereador de São Paulo, Mário Covas Neto. Um giro rapidíssimo, a gente volta, infelizmente, para o último bloco do Rolando um Papo. Venha saborear as delícias do restaurante Pizzaria e Pub Mangiari, especializado em culinária italiana. Cartas de cervejas com mais de 80 rótulos diferentes e 30 rótulos de cachaça. Almoço das 11h30 às 2h30 da tarde. Self-service com churrasco. Jantar à la carte das 18h30 às 2 da manhã. Aqui você ganha o bolo de aniversário agendando seu espaço com antecedência. Restaurante Pizzaria e Pub Mangiari, Rua Faustino Moreira, número 14, Vila Molica. Conversando conosco hoje no Rolando Papo, e esse infelizmente é o nosso último bloco, o vereador de São Paulo, Mário Covas Neto, eleito com mais de 60 mil votos, falou que não vai se candidatar a prefeito agora, que vai esperar mais um pouco. Ao contrário de alguns candidatos, ele tem um time, né, para a eleição que é diferenciado, que até o diferencia. Se você é presidente do diretório municipal do PSDB, e hoje a gente vive uma crise política sem precedentes, né? Acho que nunca o país ficou nesse estado de ebulição, né? E aqueles movimentos de rua, o Vem Pra Rua, eles tiveram essa conotação para exemplificar e quantificar o quanto as pessoas estão insatisfeitas com a classe política e especificamente com esse governo que está aí, né? E especificamente a presidente Dilma, no caso de São Paulo, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Como que o PSDB se posiciona agora, nesse momento crucial da política brasileira? Vocês, vou usar um termo assim, vocês vão para o crime, vão recuar, vão estrategicamente. O que o PSDB vai fazer nesse momento? Bom, eu vou falar, não é um tema que foi discutido no âmbito do Diretório Municipal do PSDB, nem nacionalmente, se foi discutido, não foi ainda dado como comunicação para as demais federações, ou enfim, os estados ou os municípios. Então vou falar da maneira que eu penso. Eu acho o seguinte, as coisas como estão hoje, primeiro que você vive um círculo vicioso muito ruim, muito danoso, porque ela tem um apoio muito pequeno da população. Para ela tentar melhorar isso, ela precisa fazer algumas modificações. Para fazer as modificações, ela precisa do Congresso. O Congresso, na hora que ela está fraca, não apoia. E aí, não apoiando, ela não faz as modificações e continua impopular. Ou seja, é um círculo vicioso, não sai disso. É o rabo correndo atrás, o cachorro correndo atrás do rabo. Exatamente. Então, primeiro que eu não vejo hoje muita perspectiva de melhorar a situação do ponto de vista político e do ponto de vista da condução do governo mesmo. Segundo, você vem hoje numa discussão sobre problemas de corrupção sérios, que talvez muito maiores, aparentemente, do que foi o mensalão, etc., e cujas consequências nós ainda não sabemos. Nós não sabemos, mas a gente tem alguns indícios. Primeiro, aconteceu na maior empresa, na Petrobras, cuja presidente do Conselho de Administração durante muito tempo foi a própria Dilma. Já nas delações premiadas, foi dito de dinheiro que foi usado para a campanha dela. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado. Quando você vem um pedido de impeachment, por exemplo, você precisa ter uma base legal. Além de você ter a base política que pode levar ao impeachment, você precisa também ter um argumento do ponto de vista legal. Se você não tiver um nexo causal entre o depósito ou a contribuição feita na campanha e uma ação ou uma omissão que ela tenha dado que resultou num benefício da empresa e por isso ela deu dinheiro, se você não conseguir estabelecer isso, aquele dinheiro dado para a campanha é igual o dinheiro dado para outra campanha qualquer. Ora, se ele está declarado corretamente, etc., saiu do caixa da empresa, está lá o cheque assinado, o recibo eleitoral, foi para a Justiça Eleitoral e ela disse, não, isso é irregular, a gente não deve correr o risco de propor um pedido de impeachment que ele seja derrubado do ponto de vista legal.
porque senão o nível de insatisfação e de frustração popular vai ser maior ainda. Então, eu não defendo o não pedido de impeachment, eu defendo uma aprofundação da investigação a respeito da atuação dela ou do governo dela. Recentemente, ela faz uma escala em Portugal na volta da viagem para conversar com o presidente do Supremo em Portugal, no Porto. Você sabe a distância que está do Palácio do Planalto para o Supremo Tribunal? É alguns metros. O que faz o presidente da República, junto com o ministro, como chama? O ministro de Justiça. Ministro da Justiça, Cardoso, isso. Eduardo Cardoso. Então, o ministro da Justiça encontrar com o presidente do Supremo Federal numa escala, em Portugal, numa escala de viagem que não estava programado a sós. O que faz? Qual é o assunto que foi tratado lá? No mínimo, é suspeito esse encontro. Então, é preciso que a gente investigue um pouco mais. E eu acho que o caminho das delações, do jeito que está indo, vai acabar chegando nela. A gente tem que esperar o momento certo. E aí, na hora que você tiver claramente o nexo causal, tem que fazer o pedido de impeachment mesmo. Aliás, tem um artigo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que é uma referência do PSDB em nível nacional, muito Sem amigo dúvida. do seu pai. Sim. E ele diz exatamente isso que você está falando, né? Que tem que ter cautela, não pode, os ânimos não pode não pode ser maior do que a causa, né? Você não pode ficar a empolgação desse momento, até para que houvesse um benefício para algum nome do PSDB, que eles estão falando que se fosse agora seria o Aécio, se demorasse um pouquinho mais o Geraldo, um pouquinho mais o José Serra. Tem que pensar, né, nessa conjuntura, no contexto, né, para que as pessoas não sofram mais do que já estão sofrendo, né? Porque a população que está sendo penalizada com tudo que tem acontecendo, aumento de energia, desemprego no país inteiro. A grosso modo, é como se você tivesse alguém que trabalhasse na sua casa ou no seu comércio e você percebe que começa a faltar um material. Você tem toda a desconfiança que aquela pessoa, pelas atitudes dela, o jeito dela tal, mas você não tem como comprovar. Como é que você faz? Você ou aguarda para você ter a comprovação e aí você pode demitir ou, enfim, se afastar desta pessoa, ou então você pode cometer uma injustiça se você acusá-la sem as provas suficientes e amanhã você se deparar que quem causou aquilo não foi aquela pessoa que você desconfiava. Então, é preciso que a gente tenha cautela para ter a certeza de que as coisas foram feitas com a conivência, com a aprovação e com a articulação não só de uma parte do PT, mas especialmente da Presidência da República. Claro que a gente está fazendo uma conjuntura aqui, mas eu vou falar uma coisa que me veio agora, é o seguinte: se seu pai fosse vivo, diante de todo esse momento histórico, né, que o país está passando, toda essa turbulência, da própria eleição do Lula e da reeleição do Lula, ele teria uma postura muito mais combativa do que foi dos outros membros do PSDB. Eu tenho essa sensação, e outras pessoas já me falaram isso também, que ele não teria se omitido, como grandes nomes do PSDB se omitiram no momento em que o Lula tinha 80% de aprovação. Você acredita também que seu pai ele teria uma visão de ir para o embate, mostrar determinadas coisas que não foram mostradas? Pela convivência que você teve com ele, Pela convivência que eu tive com ele, acho que sim. Meu pai era muito pouco tolerante com certas coisas, né? Mas ele não era injusto também. Eu acho que na questão do Lula lá atrás, quando se decidiu isso, eu acho que você está se referindo a isso, sim. né? Quando teve o mensalão, que ficou um momento em que o PSDB deu uma recuada, quando poderia ter ido muito para cima. Mais fundo. Mas, veja, para quem viveu a política desde a época do regime militar, essa discussão, ela já aconteceu numa outra vez, quando você teve
A morte do Tancredo foi uma primeira vez, logo na saída do regime militar, houve muita... a ida do Sarney para o lugar dele, naquele momento havia pessoas que consideravam que a ida do Sarney não era nem constitucionalmente correta, sim, que deveria fazer uma outra eleição. Mas ali se avaliou o seguinte, olha, nós estamos vindo de uma transição em que algumas coisas precisam ser ajustadas, vamos acalmar, realmente. Você sai de uma ditadura para ir para a democracia sem um processo de ruptura, você não teve uma revolução, nada, você não teve uma tomada de poder, foi uma passagem, uma transição. E acho que quando você teve o impeachment do Collor, houve essa preocupação em você não estimular setores mais conservadores de dizer o seguinte, não, nós temos que voltar a ter o controle. Que as instituições sejam preservadas, que exato, é o que não está acontecendo hoje. Exato, mas na época do Lula, eu acho que a questão foi essa. Lembre-se que ele sempre teve apoio sindical, diferente do Collor, que o Collor chegou em determinado momento, ele estava absolutamente isolado. Sozinho. Ele não tinha o Congresso, ele não tinha os sindicatos, ele não tinha o judiciário, não tinha nada. O Lula não, ele ainda tinha um ponto de apoio. E eu acho que o PSDB naquele momento prevaleceu, na sua maioria, a opinião de que, olha, vamos deixar as instituições preservadas. Talvez tenha sido um erro olhando para trás, né? Ou não. A gente não sabe quais seriam as consequências se tivesse tido uma outra... prospectivo. Fazendo aqui, ó. Por isso que eu acho que a gente tem que... fazer uma leitura do que acontece hoje com o país, né? Eu acho que a gente já está com um tempo de democracia absolutamente hoje... É o maior tempo de democracia que nós temos no país desde que existe isso. Né? Nós nunca tivemos tanto tempo. Então, acho que ela já está mais consolidada. Portanto, um momento importante para você pôr em prova as instituições. Portanto, as investigações em cima do presidente da República ou em cima de uma autoridade pública nacional, ela tem que ser feita da mesma forma que é feita com qualquer outra pessoa. Até para a gente contrariar, respeitando, obviamente, a máxima de Rui Barbosa, né? De tanto ver triunfar nulidades, eu vou me envergonhar de ser honesto. Porque a gente não tem essa vergonha, né? Você vê na época de eleição, as pessoas se vangloriam e isso vira adjetivo para os candidatos. Eu sou honesto. Mas todo cidadão tem que ser honesto. Exato, isso é obrigação, não é qualidade. Essa é uma condição sine qua non, e todos nós temos que ser honestos, né? É isso aí. Então que a gente contrarie o Rui Barbosa, pelo menos nisso. Ou pelo menos que seja uma expressão do passado, né? Foi um prazer conhecê-lo. Conheci seu pai, cheguei a entrevistar seu pai algumas vezes. A gente fala, né? Não pareço velho, mas... Que isso? Segredo. Isso é segredo. Isso é que você começou, você era muito pequenininha. Né? Tinha muita admiração por ele, foi um prazer mesmo conhecer. Obrigado. Espero que você volte outras vezes aqui em Guaratinguetá. Muito obrigado, muito obrigado. Eu tenho muitos amigos aqui na região toda. Enfim, e quero deixar um abraço a todos e dizer que eu fiquei muito feliz também de poder estar conversando com vocês. É importante que a gente, como eu disse, a participação no mandato. Portanto, o que a gente puder falar, etc., que as pessoas possam interagir, é muito legal. Eu estou à disposição lá na Câmara Municipal de São Paulo. Num próximo programa a gente fala de Stock Car, tá? Que você é corredor, joga Não, eu já corri de kart aqui em Guará. Há muitos anos atrás eu corri de kart aqui. Muito obrigada, viu? Agradecer ao Hotel Golf Clube dos 500, na cidade de Guaratinguetá, que cedeu esse espaço para que essa entrevista fosse realizada. Como eu disse, eu repito, esse é o hotel mais lindo que eu conheço. Olha, se nivela nos melhores hotéis do Brasil, tem toda a estrutura, atendimento, tem Portinari, Buller Max. Então, quem vier aqui, sem dúvida nenhuma, vai estar bem instalado. É lindo aqui, lindo de morrer. Quero agradecer a Sandra Almeida, que ela é de Guaratinguetá, mas ela é filiada ao PSDB de São Paulo. Ela que fez a ponte para que a gente realizasse essa entrevista. Eu vou contratar a Sandra a custo zero para ser minha produtora. Agradecer a Paola, que é sua assessora, um amor de pessoa, toda a sua assessoria que está acompanhando também. Agradecer ao Elbon, ao Alex Silva, a Fernanda, ao Álvaro? Ao Álvaro, perdão, mas é que eu tô meio gaga mesmo. Ao Álvaro, a Jéssica Nascimento e a todos vocês que acompanham o programa Rolando um Papo. E como eu digo, eu repito também, a parceria com vocês me fortalece. Um grande abraço, até a semana que vem, se Deus quiser.